Fala aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aula nossa, tranquilo? Me chamo Antônio Tavares e trago para vocês aqui, ó, conjunto dos números inteiros, tranquilo? O que são os números inteiros, tá? Números inteiros, conjunto numérico formado pelos números positivos, negativos e também o zero, tranquilo? Número formado, conjunto numérico. Dentro de um conjunto eu tenho os números negativos, os números positivos e o zero, tá? Essa classificação é denominada números inteiros. E este conjunto numérico, que são os números inteiros, é representado pela letra Z, tranquilo? E aí eu tenho o seguinte, letra Z aqui, ó, é igual, ou seja, conjunto numérico formado pelos números inteiros, são os números negativos. Colocando aqui para você, ó, eu tenho, por exemplo, o zero é o meu ponto de partida, é o meu centro ali, tá? É onde divide os números positivos dos números negativos. É o meu centro, tá bom? E aqui eu tenho o seguinte, à esquerda eu tenho os meus números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, aí menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, infinitamente, tá? E à direita eu tenho os meus números positivos. Depois do zero eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e infinitamente. Tranquilo? Belezinha? Vamos que vamos, vida que segue. Vamos lá. Mais uma situação relacionada aos números inteiros para você saber. Vamos nessa. Aí, olha só, pessoal. Olha uma situação que eu possa aplicar essa ideia de números inteiros. Eu quero que você entenda o seguinte, tá? O uso dos meus números inteiros no dia a dia serve para indicar várias situações, tá? Então eu não trabalho no meu dia a dia só com números positivos, tá? Que é mais costumeiro. Mas no meu dia a dia também eu me deparo com situações utilizando números inteiros negativos. Por exemplo, para indicar o andar de um prédio abaixo do térreo, né? Para indicar quantos andares eu tenho em um prédio abaixo do térreo. Se é abaixo do térreo, vai ser representado por número inteiro negativos, tá? A profundidade de um submarino, o nível do mar vai ser o meu marco zero, tá? Vai ser o meu centro, e abaixo de zero, abaixo do nível, eu tenho os números negativos. Acima do nível do mar, eu tenho os meus números positivos, tranquilo? Tá? Então serve para indicar várias situações. Serve para indicar a quantidade de gols marcados em uma partida e a quantidade de gols perdidos em uma partida. Olha só, preste atenção aqui comigo aqui, ó. Eu tenho para representar aqui, ó, 5 gols perdidos em uma partida. Para representação utilizando números inteiros, tranquilo, de boa. Menos 5. Perdeu, tá? Depósito de R$150. Tu depositou. Então, representação mais 150. Tranquilo? Agora você tem o seguinte, ó. 40 graus acima de zero. Acima de zero, tá? Se é acima, positivo. 40 graus, tá? Agora você tem aqui, ó, 3 graus abaixo de zero. Se é para baixo de zero, tá? Eu vou ter menos 3 graus. De boa? Altitude. Opa, tô acertando aqui pra gente. Altitude. Tranquilo? Altitude de 2.500 metros. Neste caso, como é que fica? Se a altitude para cima, então mais 2.500 metros, tá bom? Então dessa forma aí eu faço a representação para algumas situações envolvendo números inteiros. Olha só, pessoal, representação geométrica e comparação dos números inteiros. A representação geométrica
desses números inteiros, colocando em uma reta, considera uma reta aqui, tá, rapaz? Considerando essa reta R, eu tenho o seguinte, ó, tá? Todas as vezes que eu vou colocar os meus números inteiros sobre a reta, eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar aqui mais ou menos no meio aqui, tá? Vou pegar aqui mais ou menos, considera aí, tá? Opa, mais ou menos aqui, eu vou considerar aqui como mais ou menos sendo o meio, tá bom? Eu pegando esse ponto aqui, que é o zero, ele é chamado de origem, ele vai ficar no meio, é ele quem vai fazer a divisão dos meus números inteiros. Então, à direita desse zero, está os números inteiros positivos, 1, 2, 3, 4, 5 e sucessivamente, infinitamente. Para o lado esquerdo fica os meus números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e sucessivamente. Tranquilo? Beleza? Então essa é a ideia, tá? É o padrão geométrico que eu tenho quando eu coloco os meus números inteiros sobre a reta. Assim, nós determinamos esta reta numérica como sendo reta numérica inteira. Beleza? Galerinha, olha só, se liga no seguinte, tá? Módulo ou valor absoluto de um número inteiro, tá? O que é de fato esse módulo aí, galera? Módulo nada mais é do que a distância de determinado número até a sua origem. A origem é onde? No zero. Então, ou seja, é a distância de um número, tá? Numa reta, de um número qualquer até zero. Por exemplo, você tem aqui, ó, a origem que é zero, de 0 até 5, a distância é de 5 unidades, tranquilo? Por exemplo, se você estiver trabalhando em centímetro, qual é a distância? De 0 até 5, 5 centímetros. Se for em metro, de 0 até 5, 5 metros. E aí a gente lê da seguinte forma, tá? Eu vou colocar, para falar de módulo, eu vou colocar da seguinte forma. Vou colocar o bastãozinho aqui, tá? E colocar o 5 dentro dessa modulação. Então, lê-se módulo de 5. E eu vou fazer o seguinte, ó, para ficar tranquilo, ó. Módulo, quem representa módulo? Essa configuração aqui, ó. Tranquilo? E qual é o módulo de 5? Você já sabe, é 5. É o próprio número, é a distância desse número até zero. Por exemplo, se eu falar para você, qual é o módulo de menos 4? Ou seja, qual é a distância de 0 até menos 4. Então você vai colocar assim, ó. Menos 4, que é o módulo. E quem é o módulo de menos 4? 4, que é a distância de menos 4 até 0. 4 unidades. Se eu colocar assim, qual é o módulo de 4? Por exemplo, 4 positivo. Qual é o módulo de 4 positivo? O próprio 4, porque é a distância desse número até a origem. Então a distância de menos 4 até 0 são 4 unidades. E a distância de 4 positivo até 0? 4 também. Então o módulo é o próprio número, que é a distância dele até 0. Agora que tu já sabe disso, olha só, qual é o módulo de menos 12? Qual é, rapaz? Tu já sabe, ó. Bota aqui, é isso aí, tá? Ou seja, é 12, que é a distância de menos 12 até 0. Tranquilo? Compreendido? Compartilha! Tranquilo, vida que segue, vamos nessa. Aí olha só, pessoal, se liga no seguinte, olha só isso aqui. Comparação dos números inteiros. Agora tu vai assim, ó, vou comparar os números, vou ver quem é mais bonito, quem é mais feio. Ah, não tem nada a ver com isso não, rapaz. Não é pra falar quem é mais bonito, quem é mais lindão, não. Quem é mais bonitão, não, tá? Comparação dos números inteiros é pra você falar quem é maior e quem é menor, tá? É só isso, tá? Bem tranquilo, bem de leve, tá? Então, sem enrolação, vamos lá. A simbologia matemática que representa maior, tá aqui, tá? Maior que e menor que, tranquilo? É só para você falar quem é maior e quem é menor, tá bom? Então é o seguinte, só para ficar claro para você, tá?
sempre o lado aberto vai ficar para o número que é maior. Sempre o lado aberto da minha simbologia maior que e menor que, o lado aberto aqui fica sempre virado para o número maior, tranquilo? É importante você saber também que os números menores, tá? Os números menores estão sempre à esquerda da minha reta e os números maiores estão à direita da minha reta. É interessante você saber também que os números maiores, os números à direita da minha reta, que são os números positivos, eles são sempre maiores, tá? Os números positivos são sempre maiores que os números negativos, tá? Então, perceba aqui na minha reta que os números vão ficando maior da esquerda para a direita, tranquilo, tá? Um número positivo, quanto mais ele se afasta de zero, maior ele vai ficando. Olha só a minha retinha aqui, ó. Olha a minha reta e olha a minha setinha indicando isso, tá bom? Agora você perceba aqui do lado esquerdo, ó. No lado esquerdo, que estão os meus números inteiros negativos, quanto mais se afasta de zero, que é a minha origem, menor esse número vai ficando. Olha, entenda, se eu vou crescendo, ficando maior da esquerda para a direita, significa dizer que o contrário eu vou ficando menor, tranquilo? Então olha só, eu entendo que se o meu crescimento é da esquerda para a direita, para os números inteiros negativos, quanto mais ele se aproxima, quanto mais perto, quanto mais próximo esse número estiver, maior ele é. Tranquilo? Números inteiros negativos, quanto mais próximo de zero ele estiver, maior ele vai ser. Tranquilo? Olha só a ideia aqui, ó. Na linguagem simbólica, eu tenho a seguinte situação. Nessa linguagem simbólica aqui, preste atenção no seguinte, olha. 20 é maior que zero. Isso é verdade, porque 20 já está, ó, bem depois do zero. Número positivo, maior que zero, tá? 4 é maior, então o número, tá? O lado aberto aqui do meu símbolo para o número maior. É maior que zero. Agora preste atenção aqui nesse caso aqui, ó. 0 é maior que menos 2. Isso é verdade, eu posso ver aqui na minha reta aqui, ó. Olha o 0 na origem, olha menos 2, tá aqui, ó. Tá à minha esquerda. Então, 0 é maior sim do que menos 2. Então, os meus números negativos são sempre menores do que o 0, que é a minha origem. Tranquilo? 0 também é maior que menos 7. Porque, olha, que foi o que eu falei? Que quanto mais você se afasta de 0, os números negativos, menor ele vai ficando. Por isso, 0 é sempre maior do que um número negativo. Tranquilo? Olha aqui, ó. Aqui é para você não errar nunca mais, tá? Nunca mais quando você for fazer comparação de números inteiros, tá bom? Preste atenção aqui, então, ó. Você tem aqui, ó, 5 menos 2. Como é que é? Então, 5 é maior que menos 2. Isso é verdade. Um número positivo é sempre maior que um número negativo, tá? 7 é maior. Tá, tu já pegou, rapaz. 7 é maior. De boa. Tranquilo? 0 é o quê? 0 é maior que menos 3. Olha aqui, ó. O 0 está à direita aqui desse número, tá? Então, o menos 3 está para cá, tá bom? Tá à esquerda. Se tá à esquerda de 0, ele é menor. Então, nesse caso, o 0 ele é maior que menos 3. Tranquilo? E o 20, relacionado ao menos 7. Opa, um número positivo é sempre maior que um número negativo. Então, o 20 é maior, tá? Isso é verdade, tá? Olha só lá. Do outro lado, eu tenho o seguinte, olha. Menos 4, menos 3. Pronto, qual é o sinal que vem aqui, rapaz? Menos 4, menos 3. Eu tenho a comparação de dois números inteiros negativos, tá? Então, quem é o maior? Quem é o menor? O maior entre números inteiros negativos é sempre aquele que está mais próximo de zero. Quem é que está mais próximo de zero aqui, rapaz? Olha aqui, ó. Então, o menos 3 está mais próximo de zero, então ele é maior. Então, nesse caso, eu posso dizer que
menos 4 ele é menor do que menos 3. Tranquilo? Menos 6 e 2. Quem é maior? O número positivo é sempre maior que o negativo. Então, 2 é maior que menos 6. Ou seja, menos 6 é menor do que 2. 2 e menos 8. Como é que fica? De novo, número positivo é maior do que um negativo. E menos 40 com menos 30. Quem é maior? Então, dois números negativos novamente. O mais próximo, quem é que está mais próximo de zero? É o 30. Se é o 30, o que ele é? Ele é maior, com certeza, tá? Então, o menos 40, ele é menor. Tranquilo? Pegou? Mais uma classificaçãozinha relacionada aos números inteiros. Olá, galera. Olha só, se liga no seguinte, tá? Mais um aqui pra gente, ó. Opostos ou simétricos, tá? O que é opostos ou simétricos? Então pega aqui, ó, dois números inteiros que estão a uma mesma distância da origem. Eu vou pegar a ideia de dois números inteiros, então o oposto, qual é o oposto de 3? Menos 3. Qual é o oposto ou simétrico de 10? Menos 10. Qual é o oposto ou simétrico de menos 8? Mais 8. Então é isso, tá? Dois números inteiros que estão à mesma distância da origem, tá bom? Então perceba o seguinte aqui, ó. Na minha reta numérica, você tem aqui, ó, menos 4 até a origem, a distância é de 4 unidades. 4, a distância desse número, a origem é de 4 unidades também. Então, eu posso dizer o seguinte, que o oposto de 4 é menos 4, tá bom? E o oposto de menos 4 vai ser 4, tranquilo? Tá bom? A distância do oposto de um número, tá? Negativo com o seu positivo, vai ser sempre o dobro. Olha só, quem é o dobro de 4? É 8. Ou seja, qual é a distância de menos 4 até 0? 4 unidades, beleza? E qual é a distância de 0 até 4, que é o seu oposto, mais 4 unidades? 4 com mais 4 vai dar 8. Então aqui, ó, a distância do oposto a outro, de um número positivo ao número negativo, que é o seu oposto na reta, é sempre o dobro, tranquilo? Qual é a distância, por exemplo, de menos 5 até 5 positivo? Quantas unidades? Então vamos lá, ó. De 5, 5 foi para 4, 1, 2, 3, 4, 5 unidades, tá? Agora de 0 até 5 positivo. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. 5 com 5 é igual a 10. Beleza? Pessoal, tranquilo, tranquilaço. A gente fica por aqui, tá bom? Conjunto dos números inteiros. Estude, compartilha esse vídeo, deixe seu like, ativa o sininho aí para as notificações aí para mais vídeos chegar para você e você assistir mais uma aula nossa, tá bom? Esse conteúdo teve relevância para você? Vai ajudar você? Vai ajudar mais alguém? Compartilha, obrigado, até mais e até a próxima, galera. Fui, tchau, tchau.